eu digo assim que eu sou fã do ABA, sou, mas porque, de fato, né, todos os estudos mostram que hoje ela é o padrão ouro realmente para a reabilitação dessas crianças. Então, se aparecer uma ou outra, o pessoal diz, não precisa dar ênfase a nenhuma outra. Não, quando aparecer uma outra que tem essa comprovação, com certeza, porque o nosso objetivo é o mesmo, né? A gente quer o melhor desenvolvimento para a criança. Então, se fosse com meu filho, e é isso que eu busco no paciente que me procura, eu quero o melhor que tiver em vigência, é o que eu vou querer para o tratamento daquela criança. E hoje, de fato, o padrão ouro dentro do autismo é o ABA. Por quê? Porque as habilidades que a gente conversou, que são as habilidades sociais e comunicativas que estão em déficit no autismo, são habilidades muito complexas. E para eu desenvolver essas habilidades, eu preciso de tempo, intensidade e capacitação de uma forma, com um método específico que eu consiga desenvolver aquilo ali. Eu sempre falo assim, imagina se a gente tivesse um professor lá na escola que ele fosse capacitado em administração. Como é que ia ser essa habilidade de aprendizado da criança? A gente não ia conseguir. Então, eu preciso de um profissional capacitado com uma metodologia específica para desenvolver as habilidades sociais, e esse profissional é o analista do comportamento, né? E eu preciso de tempo, de repetição. Por que o cérebro precisa disso para formar as conexões? Porque a gente tem 2 tipos de aprendizado. A gente tem a memória curta e a gente tem a memória longa. Para eu conseguir formar um aprendizado, ou seja, uma conexão verdadeira, eu preciso repetir. E eu consigo também fazer isso mais rápido quando eu tenho, a gente diz assim, repetição e entusiasmo. Quando eu dou, por isso, quando eu vou fazer uma leitura com criança, se eu disser assim, olha aqui o livro, e eu ler aquela história sem nenhuma graça, a criança não vai chamar a atenção dela. Mas se eu leio e digo, olha só, é o Pinóquio, o nariz dele cresceu. Isso chama a atenção e isso faz com que eu crie memórias, tá? Então, por isso que nesse aspecto, a análise comportamental também trabalha dessa forma, né? Com repetição e reforço positivo. E aí é dessa forma que a gente constrói a memória de aprendizado, que é a memória longa. É por isso que eu recebo muitas famílias que dizem assim, ele começou a falar aí uma palavrinha, mas depois de 2, 3 meses ele parou de falar. Por que parou de falar? Porque ele não desenvolveu a memória longa, ele desenvolveu a memória curta. E aí, como aquilo não teve consequência, não teve continuidade, né, na verdade, aí ele perde, porque não formou a conexão verdadeira. Então, por isso que o ABA ele precisa de intensidade. Como é que eu consigo fazer isso no SUS? Difícil, por quê? Porque é um tipo de terapia que, para eu ter um profissional realmente especialista, é caro, não é barato, e eu preciso de tempo. E aí, para eu atender todas as crianças que abordam dentro do SUS, é difícil. Quais são as opções e o que é que tem acontecido no mundo para fazer isso aí? Porque tem que suprir, né? Então, alguma coisa já deve existir. Nos Estados Unidos, Canadá, o que é que tem sido feito? Eles têm conseguido apoio com a educação. E aí, a escola, quando a gente para pensar na escola, a criança passa 20 horas semanais na escola, né? Então, a gente tem 20 horas de possibilidade de aprendizado, de neurodesenvolvimento dentro da escola. É como eu estava explicando lá, né? Lá na escola a gente só é específico para trabalhar a habilidade pedagógica, né? Mas se eu consigo, nas crianças que têm essa necessidade, ou seja, as crianças autistas, colocar uma pessoa que trabalha a habilidade que ela precisa, que seria a habilidade social comunicativa, aí eu já ganho ali 20 horas semanais, olha. Verdade. Aí se eu tenho uma família que também isso faz parte do programa ABA, capacitar a família, porque se eu estou em casa eu também tenho que especializar, eu também tenho que estimular essa criança da mesma forma. Então se eu tenho uma família que, eu sei que é cheio, a gente trabalha, né, mas se eu consigo ali 1 hora de um estímulozinho por dia, eu já ganho ali mais 7 horas, né? Então assim, é isso que tem sido feito para tentar ampliar, né? Porque ainda que eu consiga um profissional que trabalhe ABA no SUS, eu não vou conseguir a carga horária que eu preciso. Se eu conseguir 1 hora de ABA, eu vou precisar que ela trabalhe mais com orientação auxiliar que fica na escola, orientação aos pais, à família. Então, eu vou precisar de uma capacitação desses profissionais para eu conseguir estender esse tempo de ABA.